Alô, torcedor tricolor de todo o Brasil, ligado no Debate Rafa. Mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, mais uma rodada sem vitória do tricolor paulista. São Paulo e CSA de Alagoas, que está na zona de rebaixamento. São Paulo de Cuca, São Paulo de volta de Hernanes, de Pablo, de Pato e Toró. São Paulo, mais um jogo sofrível, mais um jogo horroroso contra um time da zona de rebaixamento. O São Paulo contra os times da zona de rebaixamento só conseguiu vencer a Chapecoense. O São Paulo, que tem 6 empates em casa na competição, não consegue vencer com facilidade, não consegue marcar gols. Mais de 30 finalizações na partida de hoje, sendo 6 apenas no gol. Um São Paulo afoito. Vamos falar um pouquinho de como foi o confronto, especialmente taticamente, depois da volta de alguns contundidos. O São Paulo de Volpi, Daniel Alves pela direita, Arboleda, Bruno Alves voltando à equipe, e na esquerda o Reinaldo. E aí 2 volantes, Tietê e Lisiero, um pela direita, outro pela esquerda, bem postados à frente da zaga num 4-2. E aí 3 à frente deles, na esquerda Everton, na direita Antony centralizado e Hernanes, e na frente o Pablo. O São Paulo que começou a partida bem lento, muita monotonia, muito pouca transição, muita pouca pressão no campo de ataque, que é a rotina do time do Cuca, de pressionar nos primeiros 10 minutos, nos primeiros 15 minutos, no máximo 20, e depois cansar. O São Paulo começou aparentemente ao contrário do que acontece geralmente. O São Paulo no primeiro tempo começou parado, começou esperando no campo de defesa, muita dificuldade na transição, muita dificuldade na troca de passe, não funcionou com o Tietê e Lisiero na cabeça de área, não funcionou. Os meias do CSA acompanhavam os volantes tricolores e nós não conseguimos sair jogando. Daniel Alves pela lateral, isolado, sem a companhia constante do próprio Tietê e do Antony. O São Paulo muito parado. Aí no final do primeiro tempo, já por causa dos seus 30 minutos, o São Paulo foi pro famoso Bumba Meu Boi, não abafa, assim como os outros jogos o São Paulo fazia nos primeiros minutos de jogo. Então o São Paulo tentou de certa forma pressionar o CSA, mas numa desorganização abismal, assim, um abismo de desorganização e falta de critério técnico e de preparação tática da equipe. O São Paulo foi nos escanteios, foi de cruzamento de bola na área, tanto que num cruzamento longo que o goleiro tentou sair para tirar a bola, o Reinaldo cobrou o lateral e quase saiu o gol do São Paulo, e na sobra o Reinaldo bateu longe. Teve uma defesa um pouco, não difícil, mas uma defesa do goleiro do CSA, que quase saiu o gol do São Paulo, mas muito pouco. O goleiro do CSA não fez uma grande defesa, não fez uma grande exibição na noite de hoje. Então o São Paulo, que no final do primeiro tempo tentou abafar para fazer o gol, mais uma vez não conseguiu, muitos chutes para longe. Olha, o Pablo, irreconhecível, uma vergonha, não tem cabimento uma partida dessa, um jogador que custou tão caro. Mas tá sem ritmo, não tem condições de atuar dessa forma, um jogador desse valor. Se não estava pronto, então que esperasse um pouco no banco, deixasse o Raniel em campo, não que fosse uma grande esperança de gol Raniel, mas tem que acabar com as muletas. Não importa se é pato ou pata, nós queremos o ovo, nós queremos o resultado, nós queremos vitória e a chance de disputar algum título. Queremos desempenho melhor. Adversários com time reserva disputam partidas com desempenho melhor. Adversários que estão disputando mais de uma competição disputam um campeonato com time reserva e possuem desempenho melhor. E no papel, o time reserva dos outros clubes são piores do que o nosso time reserva. Hoje o São Paulo, em termos de investimento, em termos de nome no papel, tem o 3º melhor elenco do país. E o São Paulo está a 10 pontos do Flamengo, a quase 7 pontos do Palmeiras e do Santos, e tá empatado em pontos com o Corinthians, que investiu muito menos, tá em 2 competições, jogou hoje com o time reserva e perdeu com um gol de frango do Cássio. O São Paulo não tá tão distante do Grêmio, que até pouco tempo atrás estava disputando 3 competições, ignorando o Campeonato Brasileiro. O Inter a mesma coisa. O campeonato do São Paulo, o ano do São Paulo Futebol Clube é horrível. É um trabalho horrível do departamento médico, da comissão técnica, dos jogadores e, claro, do presidente e da diretoria. Claro que a gente tem que aplaudir as 2 contratações últimas feitas,
E agora sim, deveríamos estar cobrando um resultado melhor, já que o técnico Cuca tinha 90% desse elenco na mão já há muito tempo. O Cuca treinou o time na pausa da Copa América, fez um jogo excelente, que foi contra o Santos. E era um time de velocidade, agressivo. Time agressivo. Com Toró, Tietê, Everton e Pato. Um time agressivo contra o Santos. E você não vê essa mesma agressividade. Ah, mas são desfalques, dá pra jogar melhor. E os adversários estão mostrando isso. Hoje a sensação que eu tenho é que o São Paulo disputa outro campeonato. Você tem hoje o Jorge Jesus no Flamengo, disputando um outro nível de futebol. E aí, claro, agora sim, um futebol compatível com o elenco. Não que fosse ruim antes com o Abel Braga, já que o time estava vivo na Copa do Brasil, na Libertadores e foi campeão carioca. O Santos, que o Sampaoli tira leite de pedra? Ou você também acha que quer trocar o Jean Pituca pelo Hernanes? Quer trocar o Pablo pelo Uribe ou o Raniel? Quer? O time do Santos, um elenco limitadíssimo a tantos pontos na frente do São Paulo. E eles também têm desfalque. Eles também têm desfalque. Qual que vai ser a desculpa? Antes a desculpa era que não tinha dinheiro, aí depois que não tinha jogador, e aí que não tinha técnico, aí que não tinha isso, que não tinha aquilo. Sabe muleta? Quando você contrata um profissional pra sua casa, um pintor, ele fala, caramba, essa parede tá mal lixada, aí você lixa a parede. Putz, a tinta é meio ruim, aquela tinta aguada, você compra a tinta melhor. Ah, mas aqui o pincel não é bom, aí você vai lá e compra o pincel. E aí depois ele não entrega o produto final. Não entrega. Não entrega. Hoje o São Paulo não entrega ao seu torcedor o investimento depositado nele. Hoje 29.750 pessoas aproximadamente no estádio, numa noite de domingo, acabei de chegar de lá. Aliás, postei algumas fotos lá no Instagram Debate Rafa. Pouco interagi com o grupo lá. Aliás, um abraço pro grupo Vamos São Paulo. O pessoal do grupo que sempre me ajudou aí, apoiou. E eu venho falando já alguns jogos. O São Paulo jogou bem contra o Santos, jogou mal contra o Ceará na estreia do Daniel Alves, jogou mal contra o Fluminense e ganhou na sorte, jogou mal contra o Atlético Paranaense. O São Paulo vem jogando muito mal, mesmo nas 5 vitórias consecutivas. O Cuca acaba enchendo a gente de desculpas nas entrevistas. O trabalho é mal feito. Hoje eu vi um comentário do Eduardo Morato, que trabalha no Yellow Birds, lá nos Estados Unidos, que já trabalhou no São Paulo na parte de marketing, sobre como o Mancini fez um bom trabalho no primeiro semestre. E é verdade. O Mancini tirou leite de pedra. O São Paulo jogava bem com Igor Gomes, Luan, Everton Felipe e Antony. Com esses jogadores o São Paulo jogou bem. O São Paulo eliminou o Palmeiras com chance de fazer gol, claro, de tomar também, mas foi de igual para igual com o poderoso Palmeiras, o mais rico Palmeiras. E o Cuca assumiu nas finais e o São Paulo piorou na mão do Cuca contra o Corinthians nas finais. O São Paulo piorou no começo do Campeonato Brasileiro. A desculpa era a preparação. Preparou na Copa América, jogou um jogo excelente e depois caiu. Pra ouvir ele falar que a culpa são dos jogadores que chegaram agora. Hoje já teve outra desculpa, hoje de novo. E aí, vamos lá também. Não vai sobrar pra todo mundo. Parte da torcida que tem os seus queridinhos na arquibancada, que pede pros queridinhos jogarem. Aí joga o queridinho não vai bem. Hoje o Bruno Alves deveria ter matado a jogada em cima da Apodi. Vão jogar a culpa em cima de quem hoje? Vai do Anderson Martins, que não jogou? Do Everton Felipe, que tá no Atlético Paranaense? Do Reinaldo? Só porque ele parece Tiririca? Ou vai falar que o Pato foi horroroso? Que o Hernanes... vamos falar do Hernanes aqui rapidinho. Mas o Hernanes jogou bem. O Hernanes, olha, depois de 6 meses, finalmente. Não. O Hernanes é habilidoso. O Hernanes tem técnica, isso é negável. Num time mal treinado, a bola vai cair nele, ele vai tentar inventar alguma coisa e foi o que aconteceu. Mas na marcação ele foi horroroso. A assistência não deu nenhuma. Os chutes foram horríveis. É claro que você vai ter esperança de sair algo do pé dele.
Ele penteia a bola, tenta driblar. Não vai. Não vai. Não vai. O time tá mal treinado. Não tem filtração. Foram não sei quantas bolas cruzadas na área. Perdi o número agora há pouco. Quase mais de 20 bolas jogadas na área. Não tem troca de passe na linha de fundo. Aproximação. Pra quem lembra dos mais antigos, triangulação Danilo, Júnior, Danilo. Pro cruzamento vir da linha de fundo pra cabeçada do Grafite. Ou pela direita, Cicinho Amoroso, cruzamento pro Luizão. Você tem 1-2 na lateral. Hoje eu cansei de ver o Toró sozinho tentando arrancar pra ver se conseguiu alguma coisa. Um time mal treinado. O Cuca fez um bom trabalho no Palmeiras, foi campeão. Depois ficou um tempo fora, voltou pro Palmeiras. Fez um trabalho horroroso, arranjou briga lá. Foi pro Santos, fez um trabalho bom nos primeiros meses. E depois decaiu no final do campeonato do ano passado. Arrumou briga também com a diretoria. E agora esse ano no São Paulo faz um trabalho horroroso. Horroroso. São Paulo tem que rezar desse jeito para que um brasileiro ganhe a Libertadores para virar G5, que o Inter ganhe a Copa do Brasil para virar G6 em classificação direta e que a classificação direta vá até o G8. Porque aí com esse elenco na qualidade técnica, até o oitavo colocado possivelmente pegue. Porque aí se não pegar tem que mandar embora todo mundo. E eu quando falei alguns vídeos atrás, Feliz 2020, muita gente veio tirar sarro a 5 jogos, quando ganhou 5 vitórias, falando assim, ué, o ano tinha acabado? Pra título já tinha acabado. Não eram 5 vitórias que ia mudar isso. Eu avisei num vídeo, volta lá no vídeo da 5ª vitória consecutiva, que eu falei, muita calma, o objetivo é G4. A obrigação é G4. Por quê? Porque o desempenho não era de briga por título. O desempenho não era. Eu quero que o Cuca cale minha boca, que ele melhore, e eu vou ser o primeiro a voltar aqui e falar assim, olha, o trabalho do Cuca melhorou, o futebol do time melhorou, e o São Paulo vai brigar pela G4, e sabe quem sabe onde possa parar. Mas hoje, se não vou pegar a última semana que não venceu, vou pegar o trabalho, desde que ele assumiu o time na semifinal do Campeonato Paulista. O trabalho é horroroso. O trabalho é ruim. E pra torcida o recado, vamos parar de queimar jogador. Especialmente quem não ganha tão bem. Tem que cobrar das estrelas. Eu já falei isso antes. Tem que cobrar de quem recebe muito. Eu não vou aqui cobrar o Lisiero, o Luan, o Igor Gomes, da mesma forma que eu tenho que cobrar o Pato, o Pablo, o Hernanes e etc. Porque esses jogadores medianos, em outros clubes como o jogando de uma forma firme, conseguem brigar por título. O Atlético Paranaense está lá com o Wellington na final da Copa do Brasil. O Internacional está na final com o William Potker. Está na final com o Bruno, lateral direito que passou pelo São Paulo, que a torcida odiava. Inclusive eu também reclamava do Bruno. Então a gente tem que cobrar de quem faz a diferença e ganha bem. Cobrar de quem ganha bem. Cobrar do comandante. Porque o Gabigol é pago caro no Flamengo para decidir e decide. Que o Bruno Henrique custou milhões e pagam milhões para ele decidir e ele decide. No Palmeiras, o Dudu ganha 1 milhão por mês para decidir e decide. Então, quem ganha 1 milhão por mês no São Paulo tem que ajudar a decidir. É o Hernanes, é o Pablo, é o Pato. Esses caras têm que decidir. Vamos aguardar. Nota 0 para todo mundo. Tem que melhorar muita coisa, tem que mudar muita coisa. 30 mil guerreiros hoje no Morumbi. Sofremos pra caralho. Haja agonia por uma vergonha dessa. Um grande abraço a todos aí que me acompanham, a todos meus amigos. De coração, continuaremos juntos aí. Eu não vou esquecer o tamanho desse clube. Eu não vou me contentar com 3 jogos bons. Eu não vou me contentar com G8. Eu não vou diminuir a medida de expectativa e de obrigação de um clube do tamanho do São Paulo Futebol Clube. Não vou. Porque é obrigação ser mais.
São Paulo não nasceu para ser médio, para estar no meio da tabela, para ser mediano. E a cobrança tem que ser forte. Um grande abraço a todos, mais uma vez obrigado e vamos tricolor.